piso desnivelado. Como é que fica o isolamento acústico? Vamos lá? Olha aí, um isolamento acústico. Volkswagen T-Cross 2025 aqui na versão Comfortline. Você sabe tudo que essa versão tem de destaque? É isso que a gente vai tratar no vídeo. Mas olha pessoal, recentemente o Volkswagen T-Cross passou aí por uma atualização na linha 2025. Temos vídeo completo no canal. Também recentemente pegamos a versão topo de linha, a Highline, fizemos um vídeo inclusive em comparativo com os principais concorrentes. Mas agora é hora de falar da versão aqui Comfortline. Tudo que ela tem de legal. Vamos conferir? O que é série aqui nessa versão Comfortline? Já vou destacar os faróis, agora 100% iluminados em LED, e isso não é só na versão Comfortline. A 200 TSI e a Highline também trazem esse farol e assinatura VW LED. Inclusive farol baixo, você tem aí o farol alto e até mesmo a luz de pisca em LED. Mas uma coisa que esse carro não oferece mais é o farol auxiliar dianteiro aqui, né? Aquele que ilumina mais próximo às faixas de rolamento. Então isso é uma coisa que o carro infelizmente acabou perdendo. O carro também tem um radar eletromagnético aqui atrás do símbolo da Volkswagen, utilizado aí para o controle de cruzeiro adaptativo e o alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência. E nessa versão a gente também vê aí os 4 sensores de estacionamento ultrassônicos aqui no para-choque. Powertrain, conjunto de motor e câmbio já bastante conhecido. Começando pelo motor, é o 200 TSI, motor 3 cilindros, turbo, injeção direta, duplo comando variável, comando acionado por correia dentada. Esse motor aí já é amplamente utilizado na Volkswagen, não é só no T-Cross. A gente conhece ele do Nivus, no passado já teve no Polo, tem no Virtus, então é um motor bastante consagrado em matéria de utilização. Potência máxima 128 cavalos, torque máximo faz menção ao nome, 200 TSI, 200 Nm, que equivale a 20,4 kgfm. E o motor está associado aqui a uma transmissão automática de 6 marchas. Aqui do lado, roda aro 17 polegadas em liga leve diamantada em 2 tons, calçadas com pneus 205 de largura, perfil 55. Então não é um perfil assim tão baixo. Pneu que consegue lidar bem com essa questão aí da buraqueira brasileira. Aqui na frente a gente tem uma suspensão totalmente independente do tipo McPherson. Freio a disco dianteiro e uma coisa legal do Volkswagen T-Cross é freio a disco traseiro. Tem vários concorrentes na categoria que ainda usam aí freio a tambor. Mas uma coisa que não impressiona tanto, aliás até poderia ser melhor, é que aqui atrás ele tem uma suspensão semi-independente com eixo de torção. A gente sabe que tem concorrente que tem suspensão independente. Aqui na lateral a gente ainda observa o repetidor de seta incorporado aqui no espelho lateral, sistema de chave presencial para acessar o carro de forma mais confortável e também a barra de teto que é funcional, né? Então você pode colocar, por exemplo, um rack aqui em cima para transportar uma bicicleta ou até mesmo um bagageiro extra. Uma das novidades na linha 2025 é a nova iluminação traseira do Volkswagen T-Cross. Inclusive tudo iluminado em LED. E essa barra que une agora as duas lanternas. Isso aqui pode parecer meramente estético, mas também tem uma questão de segurança. O carro fica muito mais visível à noite na estrada ou até mesmo sob condição mais difícil, como por exemplo uma neblina ou até mesmo chuva. E o detalhe, além do conjunto ter mudado, tem tudo em LED aqui. Então a gente tem a iluminação de lanterna, aí nós temos iluminação de freio, iluminação de pisca e até mesmo luz de ré, tudo em LED. Como a gente sabe, o LED gasta menos energia, ilumina mais e também dura muito mais tempo que uma lâmpada incandescente. Na linha 2025, o para-choque traseiro ganhou uma atualização de design, coisa pequena, mas vamos destacar aí a presença de 4 sensores de estacionamento e também a câmera de ré. Porta-malas. O carro tem uma capacidade de 373 litros na medição VDA, podendo chegar a 420. Já vamos explicar isso para vocês. Também chama a atenção para esses ganchinhos aqui na lateral, que servem para você pendurar sacolinhas ou até mesmo bolsa para elas não ficarem rolando. Mas vocês estão vendo que ali na outra ponta tem aí uma tampinha que poderia ser uma tomada de 12 volts, né? Mas essa versão não oferece isso. Temos também iluminação. Outra coisa importante para chamar a atenção, quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas,
o step não é aquele step temporário. Aqui a gente tem um pneu 195 65 aro 15 polegadas. Então, essa etiqueta que o carro tem aqui de velocidade máxima de 80 km por hora é por uma exigência de lei, uma vez que o pneu não é a mesma medida do pneu de rodagem. Mas eu vou dizer para vocês que esse pneu aqui é muito melhor, por ser um pneu integral, do que aqueles steps finos. E esses 80 km por hora, mais uma vez, por força de lei. Porque você pode andar com o carro normalmente, que você não vai ter problema nenhum quando você usa o step. Então, como que o porta-malas vai de 373 litros a 420? Tem a ver com um recurso que quando você rebate o banco aqui, você tem esta peça de metal que você desce e quando você sobe o banco, ele vem aqui numa posição um pouquinho mais vertical. Se você colocar os dois bancos, né, a proporção 1/3, 2/3, mais para frente, aí você passa a ter os 420 litros na medição VDA. A porta aqui tem espaço para colocar várias coisas, até mesmo aqui garrafas, aquelas maiores, porque é bem largo. Mas uma coisa que pouca gente nota é um espaço que existe aqui na parte do fundo da porta, que é ideal para você colocar aqui, ó, uma carteira, quer ver, ó? Olha como a carteira encaixa direitinho e fica escondida lá no fundo. É um espaço inteligente para ocultar alguns tipos de coisas. T-Cross também tem simples toque para abertura e fechamento em todos os vidros, controle dos espelhos e uma coisa interessante que é o rebatimento dos espelhos, né, que você pode comandar de forma manual ou também quando você tranca e destranca o carro pela chave. O painel aqui é a tela totalmente digital, já conhecida de outros carros, né, o Active Info Display, que você consegue inclusive ter modos diferentes de visão usando o botão aqui do volante. Versão Comfortline já vem com o banco forrado em couro, mas é aqui um couro sintético. Você tem até alguns detalhes aqui estéticos que deixam um pouquinho mais bonito. Também a gente vê o painel com essa peça aqui também forrada em couro sintético, mesmo do banco, né? Mas continua tendo o plástico aqui na parte superior e inferior e esse aqui que tem uma melhor qualidade. Falando de porta-luvas, tem um bom espaço aqui. Um detalhe. Tá vendo esse espaço que fica vazio? No passado, o Volkswagen tinha uma central multimídia que tinha funções adicionais aqui. Então, tirou, ficou esse espaço. Mas uma coisa que a Volkswagen precisa fazer é tornar esse espaço aqui um pouco mais útil. Então, ela precisa criar uma espécie de degrauzinho aqui, ou colocar um tapetinho de borracha, para você conseguir colocar as coisas aqui e elas não ficarem escorregando e caindo. Esse espaço seria melhor aproveitado com uma solução dessas. Esse Comfortline está equipado com um pacote opcional que é o Skyview. Nesse pacote você tem aqui o sensor de chuva, lá para o lado do para-brisa, o espelho interno autocrômico, a iluminação de leitura em LED e o teto panorâmico que vai até a parte traseira. Mas lembrando, isso é um pacote opcional da versão Comfortline. Entre os bancos, descansa-braço, você pode puxar para frente. E também tem aqui alguns ajustes de altura. Parte de baixo, porta-objetos, 2 porta-latas e a frente da alavanca de câmbio. Isso aqui é um carregador de celular por indução. Então quando você tem aqui um smartphone compatível, você pode deixar o seu smartphone aí carregando. Você também tem aqui o botão de partida, uma vez que o carro tem chave presencial. Essa tomadinha aqui do padrão 12 volts. E mais 2 portas USB do tipo C para carregamento e integração com a central multimídia. O ar-condicionado digital e automático de simples zona, chamado de Climatronic Touch, então ele tem um painel touch. Você tem aqui a posição automática e tem alguns atalhos interessantes, como apertou e segurou aqui, ele já põe na mínima temperatura. Apertou e segurou aqui, ele já vai para o mais quente. E aqui no meio, apertou e segurou, ele vai para 22 graus. Aí você tem todas as outras funções do ar-condicionado, inclusive quando você aperta menu, as informações do ar-condicionado são replicadas aqui na tela da central multimídia. Então você tem a opção de controlar, seja pelo painel touch na parte de baixo ou diretamente pela tela da central multimídia. Central multimídia é o VW Play que a gente já conhece há algum tempo nos carros da Volkswagen. O que mudou na linha 2025 do Volkswagen T-Cross?
a tela ela ficou um pouco mais projetada aqui para frente. Isso aqui ajudou a diminuir, por exemplo, o reflexo de luz, né, que às vezes atrapalhava um pouco a imagem de tela. E além das funções de central multimídia, foram incorporadas algumas funções do carro na central. A gente tem, por exemplo, aqui, desligar o sistema Start-Stop, ligar e desligar o sensor de estacionamento, esse botão aqui que você aperta para abrir, liberar, né, a tampa traseira do porta-malas, esse para ir direto para as funções do ar-condicionado, e aqui você tem diversas configurações, não só da central, mas também algumas funções do veículo. Essa central multimídia também traz algumas informações do veículo, como informações do computador de bordo, desde a partida, desde abastecimento, longo prazo, diretamente na tela da central. Não é só isso. Modos de condução, esse carro aqui tem um modo econômico, normal, esporte, e o individual, que você consegue personalizar como você quer o comportamento da transmissão, direção, funcionamento do ar-condicionado e também o controle de cruzeiro adaptativo. A central ainda engloba funções como o estado do veículo, inclusive aqui está indicando que o porta-malas está aberto, né? A gente consegue ver ali pela indicação amarela. A configuração do painel à frente do motorista, o Active Info Display, você faz pela tela da central. Tem essas indicações que mostram o ângulo de esterçamento do volante, a altitude, temperatura do óleo, nível do combustível e também temperatura do motor. E o principal diferencial é o fato dessa central você poder baixar alguns aplicativos nela. Para isso, você tem que ter a central conectada aí numa rede Wi-Fi, que pode ser de uma residência ou a internet roteada do seu smartphone. E aí você vai poder utilizar o Waze, Spotify, além desses outros aplicativos. O Volkswagen T-Cross tem 2,65 m no entre-eixos, mas ele tem um dos melhores espaços no banco traseiro de toda a categoria entre os concorrentes. Coloquei os bancos lá de forma confortável para eu sentar lá na frente. E olha, meu joelho ao banco, praticamente aqui um palmo aberto. Movimentação de pés é extremamente generosa aqui na parte de trás do carro. Tem também saída de ar-condicionado aqui atrás e duas portas no padrão USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Se você precisar guardar celular aqui atrás, além de você poder colocar na porta, aí tem espaço para colocar também garrafinha e outros objetos, você tem esse bolso aqui, que ele é bastante prático. Você pode colocar o celular aqui ou até mesmo um tablet. Agora uma coisa que falta é que do lado do motorista não tem esse bolso. Poderia ter aqui também, né? E quando a gente levanta o banco para colocar mais coisas no porta-malas, né? Coloca ele aqui um pouco mais para frente. Eu coloquei aqui nessa posição para vocês terem aqui uma ideia. É super confortável? Não, mas não tem nenhum problema da pessoa viajar aqui atrás. Talvez uma longa viagem, aí, alguma coisa aí na casa de mais de 1 hora, comece a ficar bem desconfortável. Mas o banco nessa posição não é muito diferente do que muitos bancos que a gente vê por aí, de ônibus ou até mesmo de vans. Hora de dirigir aqui o Volkswagen T-Cross. Essa aqui é a chave do carro. Ela até é aqui do tipo canivete, mas você não vai precisar usar porque aqui dentro ela é presencial, né? Então você faz aqui a partida por botão. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui no painel, porque você tem várias funções aqui. O computador de bordo é bastante completo. Olha a quantidade de informações que você consegue ter aqui nesse computador de bordo. Até mesmo uma vista geral com informações bem detalhadas. Também usando o botão aqui do volante, você tem aqui uma tela de assistência, fonte de áudio, telefone e informação se tiver alguma anomalia com o veículo. E nos assistentes à condução, você pode desligar ou ligar aqui o controle de cruzeiro adaptativo. E você também pode escolher se você quer o ACC ou o limitador de velocidade na estrada. Vamos lá no nosso teste de tachão para ver aí como é que o carro se comporta. Lembrando, né, uma roda de 17 polegadas provavelmente não deve ter problema aqui, tanto no tachão quanto na lombada. Então vamos lá. Linha no carro. Suspensão consistente, não ficou tão duro assim o carro, ele até que conseguiu passar aqui na prova bem. E uma coisa que surpreendeu, o pessoal reclama bastante de acabamento da Volkswagen, mas não notei muito ruído aqui dentro. Bem verdade, o carro está bastante novo, mas o isolamento acústico ficou bom. Vamos lá, bombada 30 por hora,
Será que vai bater ou raspar? Vamos descobrir. Primeira lombada foi muito tranquilo, bastante tranquilo, carroceria, nada de barulho, passou com facilidade. A gente sabe que a segunda lombada é um pouco mais difícil. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó, não bateu e não raspou. Um pouquinho mais difícil porque ela é um pouco mais pronunciada, mas também passou com uma certa tranquilidade. Vamos ver aqui o piso desnivelado. Como é que fica o isolamento acústico? Vamos lá? Olha aí. Um isolamento acústico. Terceira lombada 30. Também não bateu e não raspou. E também não senti fim de curso aqui na lombada. Quarta e última lombada. Tá indo muito bem o T-Cross aqui na prova de lombada e tachão. Vamos lá. E olha aí, passou nas 4 lombadas e sem aquela suspensão tão dura, né? Você vê que o pneu com perfil um pouco mais alto e todo o conjunto acaba ajudando. Manobra de fim de rua, já vou chamar a atenção aqui para o espelho que tem a função tilt down quando você engata a ré e coloca aqui a posição para o lado esquerdo. Se não tiver para o lado esquerdo, não tem ali a função de tilt down. Então você controla como você quer. Então vamos até aqui o nosso ponto de referência na rua. Volante. Uma volta e meia. Direção com assistência elétrica, não é tão pesada. Até o pneu encostar aqui na guia. Ó, o sensor de estacionamento dianteiro. Já identificou ali o obstáculo, você vê que ele é bem preciso. Vou voltar aqui um pouquinho para não ter perigo de forçar o sistema. Câmera de ré, não tem uma resolução assim tão boa, né? Mas tem a linha de guia que é fixa. Desvirando aqui o volante, poderia ser uma linha de guia dinâmica, né? E com a resolução também um pouquinho melhor. E o carro parou bem aqui no centro da rua, não ocupando muito espaço, né? Bastante tranquilo fazer a manobra, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. A única coisa que eu acho que essa versão poderia ter é uma câmera um pouquinho melhor em resolução e também com uma linha de guia dinâmica. De resto, muito bom. Aceleração de 0 a 100. Então vamos mudar o carro para uma condição mais esportiva possível. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, desligar o ar-condicionado. Vamos passar o modo de condução para o modo esporte. E eu também vou desligar aqui o controle de estabilidade, ó, ASR desativado. Tudo para a gente ter o máximo possível aí de entrega de potência. E a largadinha estolada. Freio e acelerador, saindo. E o 0 a 100 a gente conseguiu aqui 10,56. E na condição normal, tudo na condição normal, programa de estabilidade acionado, ar-condicionado ligado. Vamos ver se o carro faz em menos ou faz em mais. Estolando, saindo. Subiu pouca coisa, 10,94. Teste de retomada, 60 a 120, ar-condicionado ligado. Vamos ver como é que o T-Cross se comporta. Primeiro vamos estabilizar aqui a velocidade em 60 por hora. Um pouquinho mais de velocidade aqui para chegar nos 60, pisando tudo. Isso é uma boa resposta do câmbio. Chegando aqui no 110, 120. O motor 1.0 turbo é bom. Fazer aqui um teste de consumo. O veículo está abastecido com etanol, mas vamos acessar aqui o computador de bordo. Então você tem aqui o longo prazo, desde o abastecimento e desde a partida. Então eu vou zerar aqui desde a partida. Esse daqui, pessoal, foi o nosso teste aqui de área urbana mais aceleração. Você vê que a média não está tão elevada, né? Está em 7 km por litro. Mas agora vou zerar, andar exclusivamente na estrada. Inclusive passar aqui o modo de condução para o modo econômico. Aliás, até entrou já o start-stop, tá vendo aqui, ó, rotação em 0, que ele tá funcionando aí o start-stop. E vamos fazer um circuito só de estrada com ar ligado, vamos ver o que acontece. Aproveitar aqui para testar o controle de cruzeiro adaptativo do carro. Eu já tô aqui na tela de assistência,
botão aqui do volante para você poder ligar o ACC. Quando aparece o carrinho ali com aquelas faixazinhas embaixo, é que ele está ativo, porém ainda não acionado. Você também pode setar a velocidade aqui, aí o carrinho fica mais claro. Você vê a velocidade ali embaixo. Estou numa rodovia que a velocidade máxima permitida é 120. E eu também posso escolher a distância que eu quero em relação ao carro da frente. Eu vou colocar aqui na distância menor. O carro está acelerando agora, lembrando, né? Ele está no modo econômico. Então, de acordo com o modo de condução, a resposta do ACC também muda. Se você estiver no modo esporte, na hora que você programa o ACC, você vê que ele acelera de forma mais rápida, né? Em relação à velocidade que você programou. No modo econômico, ele faz isso de forma mais suave. Então, ó, estou com um veículo aí à minha frente. Eu programei em 120, mas ele está ali na casa dos 90. Por quê? Para manter a distância que eu escolhi. E aí ele vai acelerando e freando. Mas esse ACC, ele não tem a função stop and go. Por quê? Porque o freio de estacionamento é mecânico, né? Convencional. Então ele vai funcionando até velocidades de 30 km por hora. Abaixo de 30, ele desliga o sistema do ACC. Conferindo aqui o resultado do teste de consumo, rodamos 24 km, 16 minutos, velocidade média de 91 km por hora. E olha o consumo, 10,5 km por litro, que ficou acima do número declarado pelo Inmetro. Não muito acima, mas ficou acima. Já nos finalmente do vídeo, temos que falar do preço. Pois bem, Volkswagen T-Cross na versão Comfortline em julho de 2024, preço público sugerido de R$ 160.990, a partir de, porque existem opcionais nesse carro. Então ele tem um opcional, que é o pacote Design View, que traz aí, por exemplo, o interior da versão Highline. Esse pacote custa R$ 2.990, esse carro não está equipado com esse pacote. Aí tem o outro pacote, que é o Sky View. Aí sim, esse carro está com esse pacote onde ele tem o espelho retrovisor interno eletrocrômico, as luzes de leitura em LED, o sensor de chuva e o teto solar panorâmico. Esse opcional custa R$ 7.360. Outro opcional desse carro é a pintura metálica, R$ 1.750. Então aí você monta o carro da forma que você prefere. Todos os outros itens que a gente mostrou, como farol LED, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré, controle de cruzeiro adaptativo, tudo isso é série. Lembrando que o modelo também tem aqui 6 airbags de série, né? Não paga mais pelos airbags. Pois bem, se você procurar o pessoal das concessionárias Volkswagen do grupo VECOL, você também tem algumas condições especiais, como por exemplo, 50% de entrada e mais 24 prestações. E se você tiver um usado para dar na troca, você ainda tem aí um bônus de R$ 10.000 no preço do Volkswagen T-Cross Comfortline. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.